personagens não têm nome, como os senadores, os Flattering Lords no original, inclusive se confundem, são funções. E há um outro personagem muito contemporâneo que não é frequente nas peças de Shakespeare, que é a multidão, the mob, que aparece em Júlio César como um ator importante da cena política, e aqui sim a multidão se associa a Epaminondas na sua reivindicação, no seu ataque a Atenas. As pessoas que têm nome e uma coloração dramática são poucas, e curiosamente são, Timon não tem família, mas tem Flávio, que na montagem brasileira Flávia, na inglesa também, talvez no original fizesse sentido pelo pequeno trocadilho. Flávio era o steward, que é o criado, o assistente, e a brincadeira era que isso era um pequeno trocadilho com Stuart, uma alusão ao rei. Mas mulher tem mais graça e essa alusão se perdeu, não faz sentido aqui para nós. Flávia se apresenta de uma forma muito humana, como um acessório da velha ordem decadente, que se distingue pela sua honestidade, fidelidade, lealdade pessoal, incalculável, muito dentro dos quadros de valores da economia feudal e das relações pessoais que ali se desenvolviam. Não era uma criada assalariada no sentido moderno da coisa, e tem o momento onde ela distribui dinheiro para os outros criados, distribui dinheiro que é dela, resolvendo um problema que o próprio patrão não conseguiu resolver. A Flávia é uma espécie de Cordélia nessa peça, esse espírito generoso, enfim, de novo é o ensaio do Lear. Alcebiades é o militar, por isso talvez é interessante entendê-lo como uma instrumentalização da zanga do Timon. É ele que vai atacar Atenas como Coriolano fez com Roma, e aqui nas montagens ele aparece nas montagens do século XX com cara de Fidel Castro, e na montagem inglesa com uma cara de alguém vestido à la manifestante, Occupy. É um pouquinho essa mesma cara que ele tem na montagem brasileira, alguém das ruas, uma espécie de um black bloc. Epaminondas, em outras montagens, aparece como um jornalista fumante compulsivo, e na montagem brasileira talvez muito melhor do que nas outras, como um contraponto irônico a um personagem muito triste, muito trágico, muito melancólico. Outros personagens foram inventados em montagens da peça. Nessa de 1678, por exemplo, introduziu-se Evandra, amante de Timon, e Melissa, sua noiva mercenária, com o intuito de criar um drama, colocar mulheres em torno de Timon, uma trama de amor que, enfim, talvez fizesse a peça mais atrativa para o público. Outra montagem, logo depois, tem uma filha de Timon que se apaixona por Alcebiades. Essa dualidade entre a tragédia e a sátira esteve sempre muito presente, e se diz também que essa peça foi uma influência importante para a mulher no Misantropo, que é de 1666. Aí sim, uma sátira exatamente sobre a indisposição, o misantropo que é forçado a conviver com a corte porque se apaixonou por uma pessoa da corte. E, portanto, tem uma relação tensa nesse mundo, mas sempre no terreno da comédia. É curioso que essa peça,
durante a Inglaterra vitoriana não houve interesse sobre ela, mas no século XX foram várias as montagens. E a primeira vez que os senadores aparecem de terno e gravata como homens de negócio foi em 1947, na primeira das montagens da Royal Shakespeare Company, perdão, na montagem de 47. Seguiram-se outras e é curioso como a peça fosse mais contemporânea do que qualquer pessoa imaginasse, talvez pela história dos escritores que seja. Enfim, o dinheiro é talvez aí o elo, o que faz essa peça um pouco mais contemporânea. Ela, em seu tempo, tratou da coisa de uma coisa que parecia ainda não inteiramente desenvolvida, e hoje, do jeito que está, todas as sugestões parecem mais presentes. A ideia do dinheiro como uma espécie de equivalente universal aparece em coloração muito forte na peça. As expressões como prostituta da humanidade, intermediário de impossibilidades, cafetão universal, são modos de se referir ao dinheiro como algo que reduz desejos desejos diferentes a um denominador comum. Essas expressões foram todas utilizadas por Marx num texto que fez em 1844 sobre essa peça. Um texto muito interessante, onde se vê que o dinheiro é parte importante, talvez o protagonista e o veículo da revolução que vem tendo lugar naquele momento. Ele é o elemento que introduz um novo modo de produção, é a inovação, na verdade, é a destruição criadora, meio que o lado negro da criação, porque ele aparece como um elemento que destrói todo esse acervo de relações próprias da velha ordem, e sendo assim, ele faz o papel um pouco do Mefisto, um personagem conhecido, popular da época. O Fausto de Marlowe tinha sido um blockbuster da ocasião, todos conheciam a história. Ele, Mefisto, personifica o veículo, o facilitador de todos os desejos. É como se o Mefisto fosse o dinheiro e ao mesmo tempo conferisse esse lado diabólico ao dinheiro, mas é um diabólico que mistura fascinação e temor. Tinha uma conotação religiosa na ocasião, talvez excessiva. O Fausto do Iluminismo mais puramente o dinheiro, e por essa razão talvez o público iluminista aplaudia o Mefisto de um jeito que o público elisabetano não fazia, tinha medo por causa ainda do assunto religioso. Portanto, tal como o próprio Mefisto, o dinheiro nesta montagem, nesse texto, é um vilão ambíguo. Ele é o lado negro da criação, ele é a revolução que vem e destrói a coisa velha, mas traz o progresso. O seu poder corruptor se confunde com o seu poder criativo. E nesse sentido, o dinheiro se torna, para usar a expressão marxista, capital, que é o dinheiro que cria, que dá frutos. E ao definir o dinheiro nesse formato, era como se fizéssemos um statement exatamente contra o conceito de usura, que era o modo como a igreja, na ocasião, lidava com o desconforto criado pela revolução comercial. E a usura é um tema muito presente nessa peça. Há mais alusões à usura nessa peça do que no próprio Mercador de Veneza, e essa história do dinheiro que procria na verdade, uma alusão muito clara a um quase contemporâneo do Timon histórico, Aristóteles, que escreveu sobre o tema da usura, do dinheiro, em termos que se tornaram muito populares anos a fio até hoje.
enfim, a defesa, o ataque à usura como crime, tem em Aristóteles um dos seus principais formuladores. A ideia de Aristóteles era que o dinheiro é estéril e que a troca é algo que não deve jamais beneficiar uma das partes. Toda e qualquer troca que cria um benefício indevido a uma parte é imoral, e a mais imoral e menos natural de todas é a usura, é o juro, é o dinheiro que dá frutos enquanto dorme, porque não há troca de coisa nenhuma. Uma ideia que a Igreja adota e é muito popular nesse momento o tempo pertence a Deus, não há que pensar que a posse temporária do dinheiro há de gerar frutos a quem o possui, e como heresia aparece inclusive no inferno de Dante. No terceiro vale do oitavo círculo do inferno existem 4 personagens, são os blasfemadores, os intelectuais, os sodomitas e os usurários. Todos fazem violências, perpetram violências contra Deus, os intelectuais contra o Espírito, os blasfemadores contra a palavra, os sodomitas contra a natureza de Deus e os usurários contra a sabedoria de Deus. A usura, no entanto, o conceito de que o dinheiro era estéril já era, na ocasião, uma espécie de elaboração do atraso. Era uma ideia velha que vinha caindo de madura, já não valia, as leis de usura